Se alguém me dissesse que um dia eu trairia meu marido, eu daria risada. Sempre fui uma mulher controlada, responsável, fiel, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Mas hoje vou contar a vocês como foi que meu estagiário me fez ficar louca. Meu nome é Camila, tenho 36 anos, sou casada com o Rafael há 12 e trabalho como gerente em uma agência de marketing. Minha vida sempre seguiu um roteiro previsível: casamento estável, trabalho cansativo e zero emoção. Meu marido é um homem incrível, nunca me traiu, nunca me tratou mal, mas também nunca me olhou com desejo depois de tantos anos. O tempo fez com que nossa relação se tornasse mais um compromisso do que uma paixão, e eu sentia falta disso. Até que ele apareceu. Lucas, meu estagiário, 23 anos, moreno, alto, sempre bem vestido, um sorriso fácil e um olhar afiado. Desde o primeiro dia, percebi que ele não era como os outros estagiários. Ele tinha algo diferente, uma confiança, um jeito de falar, de se portar, que fazia qualquer mulher notar. No começo tentei ignorar. Eu sou casada, mais velha, ele é só um estagiário. Mas Lucas não era só um estagiário, ele sabia jogar. Os olhares demorados, os elogios sutis, as brincadeiras que vinham com um tom a mais. Se passava pela minha sala, sempre encontrava um motivo para puxar assunto. E cada vez que ele fazia isso, eu percebia que estava me deixando envolver. Comecei a reparar nos detalhes. Como ele sempre me chamava de chefe, com um certo sarcasmo. Como ele se inclinava quando falava comigo, diminuindo a distância entre nós de propósito. E eu comecei a gostar desse jogo. O ponto de virada lá aconteceu em uma sexta-feira. O escritório estava quase vazio, fim de expediente, e eu estava terminando alguns relatórios quando Lucas entrou. Tá trabalhando até tarde de novo, chefe? Levantei os olhos do computador e sorri. Alguém tem que manter essa empresa funcionando. Ele se encostou na minha mesa, cruzou os braços e me analisou com um olhar afiado. E alguém tem que lembrar você de se divertir. Minha respiração ficou mais pesada. Ele não estava mais brincando. E o pior, eu também não. Depois daquela sexta-feira, tudo mudou entre mim e Lucas. Não houve um beijo, um toque proibido, nada concreto. Mas alguma coisa foi dita naquela conversa sem precisar de palavras. Ele estava me testando e eu estava deixando. Na segunda-feira, voltei ao escritório decidida a manter tudo profissional. Era loucura alimentar esse jogo. Eu tinha um cargo de liderança, era uma mulher casada. Isso não podia acontecer, mas Lucas não parecia disposto a recuar. Sempre que eu passava pelos corredores, sentia o olhar dele. Sempre que nos encontrávamos em reuniões, ele me analisava com aquele sorriso malicioso, como se soubesse que estava me deixando desconfortável. E estava funcionando. Na quarta-feira, ele entrou na minha sala com alguns relatórios. Parou ao meu lado, se inclinou mais do que o necessário e olhou diretamente para mim. Acho que você anda fugindo de mim, chefe. Cruzei os braços, tentando demonstrar firmeza. Eu sou sua chefe, Lucas. Tenho coisas mais importantes para fazer do que te dar atenção. Ele sorriu, aquele sorriso lento de quem não acreditava em nada do que eu dizia. Se você diz... Ele colocou os papéis na mesa e saiu, me deixando sozinha com uma sensação estranha no peito. Era um jogo perigoso e eu sabia disso. Na sexta-feira tivemos um happy hour com a equipe. Uma desculpa para descontrair depois de uma semana cheia. O bar estava cheio, música ambiente, risadas por todos os lados. Mas minha atenção estava em Lucas. Ele se sentou perto de mim, mais próximo do que deveria. Puxou conversa como se nada estivesse acontecendo, mas sempre que falava, se inclinava um pouco mais, deixando claro que estava quebrando barreiras. Em um momento, ele pegou seu copo e tocou minha mão de propósito. Você tá tensa, precisa relaxar. Meu corpo inteiro arrepiou. Ele não estava mais insinuando, estava me provocando diretamente. E pela primeira vez, eu não quis parar. Depois do happy hour, eu sabia que tinha cruzado um limite invisível. Lucas não era mais só um estagiário. Ele não era mais apenas uma provocação passageira. Agora, ele estava na minha cabeça o tempo todo.
No sábado de manhã, acordei ao lado do Rafael, que dormia profundamente, alheio a tudo o que se passava dentro de mim. Ele não fazia ideia do que eu estava sentindo. Fiquei olhando para ele por alguns minutos, tentando lembrar a última vez que senti vontade de estar ali, naquele quarto, ao lado dele. A verdade, fazia muito tempo. E Lucas? Lucas despertava algo que eu nem sabia que ainda existia em mim. Na segunda-feira, voltei ao escritório com uma decisão. Eu precisava acabar com aquilo. Tomei café, organizei minha agenda e, por mais que tentasse me concentrar no trabalho, sabia que precisava deixar as coisas claras com Lucas. Mas, como sempre, ele estava um passo à frente. No meio da tarde, ele apareceu na minha sala com uma expressão casual. Fechou a porta atrás de si e apoiou as mãos na mesa. "Podemos conversar?" Cruzei os braços, tentando manter o controle da situação. "Lucas, isso tem que parar." Ele inclinou a cabeça de lado, como se estivesse achando graça da minha tentativa de resistência. "O que exatamente tem que parar?" Respirei fundo. "Esse jogo, isso entre nós. Eu sou sua chefe, sou casada. Isso não pode acontecer." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, me analisando. Então sorriu de canto. "Você está me mandando parar? Ou tentando se convencer de que quer isso?" Meu estômago revirou. Ele me conhecia bem demais. Antes que eu pudesse responder, ele deu a volta na mesa e se aproximou. Perto demais. Meu corpo ficou tenso. Minha respiração falhou. Se eu sou um problema, por que você não se afasta?" Ele estava tão perto que eu sentia o cheiro amadeirado do perfume. Eu poderia ter me afastado, poderia ter saído daquela sala, mas não fiz nada disso. Apenas fiquei ali, imóvel, enquanto ele me olhava como um caçador observa sua presa. E foi nesse momento que percebi. Eu já estava traindo, mesmo sem ter tocado nele. Lucas estava ali, perto demais, esperando minha resposta. E eu não tinha mais desculpas. Se eu quisesse realmente acabar com isso, bastava me afastar. Mas em vez disso, fiquei parada, sentindo o calor do corpo dele, o cheiro do perfume amadeirado que me envolvia. Meu coração batia forte. Minha mente dizia não, mas meu corpo dizia sim. "Se eu sou um problema, por que você não se afasta?" Ele repetiu, a voz baixa, carregada de desafio. Eu podia sentir o olhar dele preso em mim, esperando minha reação, mas eu não me mexi. Lucas ergueu a mão devagar, sem pressa, e passou os dedos pela minha mão. Foi um toque leve, quase inocente, mas meu corpo inteiro reagiu. E foi ali que entendi. Eu já tinha perdido esse jogo. Soltei um suspiro pesado, fechando os olhos por um segundo. Eu não podia mais lutar contra isso. "Isso é loucura", murmurei, mas já não havia convicção na minha voz. Lucas sorriu, percebendo minha rendição. "Então para de pensar." Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ele me beijou. Foi lento no começo, como se me desse tempo para recuar. Mas eu não recuei. Minha mente apagou, meu corpo assumiu o controle. Minhas mãos foram para o cabelo dele, puxando-o para mais perto, e de repente não existia mais trabalho, casamento, culpa. Só existia aquele momento. O beijo se aprofundou, nossas respirações aceleradas. Eu sentia sua tensão acumulada entre nós finalmente se rompendo. Tudo o que seguramos por semanas, explodindo ali. Quando nos afastamos, ainda com os rostos colados, minha mente voltou à realidade. Eu tinha traído meu marido. E o pior, eu não estava arrependida. Lucas sorriu, passando os dedos de leve pelo meu rosto. "Agora me diz, quer que eu pare?" Eu sabia a resposta, mas não tive coragem de dizer em voz alta. Eu deveria ter dito sim. Deveria ter colocado um ponto final nisso, pedido para Lucas parar, saído daquela sala como se nada tivesse acontecido. Mas eu não fiz nada disso. Fiquei ali, imóvel, sentindo minha respiração acelerada, o coração disparado, os lábios ainda formigando do beijo. Meu corpo queria mais. Lucas percebeu. Ele sabia que eu não ia resistir. Ele sorriu, passou os dedos de leve pelo meu braço e sussurrou: "Acho que agora você parou de fugir." Fechei os olhos por um segundo, tentando organizar os pensamentos, mas não havia mais lógica.
Eu podia tentar me enganar, dizer que foi um momento de fraqueza, que não ia acontecer de novo. Mas no fundo eu sabia que era só o começo. Respirei fundo e finalmente falei: "Isso foi um erro." Lucas arqueou uma sobrancelha e cruzou nos braços, me analisando com aquele olhar afiado. "Se fosse um erro, você já teria saído daqui, mas ainda está na minha frente." Meu estômago revirou. Ele estava certo. Eu ainda estava ali porque eu não queria ir embora. Peguei meu celular sobre a mesa, como um reflexo, uma mensagem do Rafael. "Boa tarde, amor. Tá tudo bem?" Senti um aperto no peito. Meu marido estava lá, em casa, sem desconfiar de nada. A vida dele continuava exatamente a mesma, enquanto a minha estava mudando completamente. Levantei os olhos para Lucas. Ele me observava com paciência, como se soubesse que eu estava lutando contra algo dentro de mim. Mas ele já sabia o resultado. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância entre nós, e sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Eu posso parar se você quiser, mas a pergunta é: você quer que eu pare?" Fechei os olhos por um instante, segurando o celular com força. Era a minha última chance de voltar atrás. Mas eu já tinha escolhido. Guardei o celular no bolso e soltei um suspiro pesado. Quando olhei para Lucas, minha resposta estava clara. Eu não queria que ele parasse. Meu casamento continuaria existindo, mas agora ele não seria mais a única coisa na minha vida. Lucas tinha se tornado meu segredo, e eu estava disposta a guardar esse segredo por muito tempo. Naquela tarde, quando saí da sala, eu já não era mais a mesma. Tentar resistir a Lucas foi uma ilusão. Eu nunca tive controle dessa situação. Passei o resto do dia tentando agir normalmente, focar no trabalho, evitar pensar no que tinha acontecido. Mas era impossível. Minha mente voltava para o beijo, para a sensação de finalmente ter feito algo que eu queria, e não algo que esperavam de mim. No final do expediente, fiquei na minha sala mais tempo do que o necessário. Estava enrolando para ir para casa. Parte de mim sentia culpa, mas outra parte estava ansiosa pelo que viria a seguir. Quando finalmente cheguei em casa, Rafael estava na sala, assistindo TV como sempre. Ele olhou para mim e sorriu de leve. "Oi, amor. Como foi o trabalho?" Parei na porta por um segundo, encarando aquele homem com quem eu dividia minha vida há 12 anos. Ele não fazia ideia. Forcei um sorriso e me aproximei, dando um beijo rápido no rosto dele. Cansativo, como sempre. Ele assentiu, voltando a sua atenção para a TV. Eu poderia ter passado a noite inteira ali, e ele não notaria nada de diferente em mim. Mas eu sabia que estava diferente. Fui direto para o banheiro, fechei a porta e encostei as mãos na pia. Meu reflexo no espelho parecia o mesmo, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu me sentia viva. O celular vibrou no criado mudo do quarto. Peguei e vi a mensagem. "Lucas, espero que tenha dormido bem, sabendo que agora você tem um segredo para guardar." Meu coração acelerou. Ele estava jogando comigo e eu estava disposta a jogar de volta. Mordi o lábio e respondi: "Segredos só são perigosos quando mal guardados." Ele visualizou na hora. Segundos depois, outra mensagem apareceu. "Lucas, então vamos ver até onde você consegue esconder o nosso." Sorri. Eu sabia que estava entrando em algo perigoso, mas pela primeira vez em anos eu sentia que estava viva, e o jogo estava apenas começando.